Viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos ouve a partir da TMT, como também o caso da nossa página do YouTube. Este que já está no ar, o FTV Debate, que passa todas as quartas, às 20 horas e 45 minutos, no seu ecrã para lhe proporcionar, como temos dito, o melhor do debate. E hoje não vai ser diferente, temos temas a serem discutidos e serão eles três. No entanto, esperamos que o tempo nos ajude para que o último também possa ser discutido. E para o dia de hoje contamos com três convidados que nos vão ajudar a compreender estes temas que marcam a atualidade nacional. Mas se quiser saber quais são os últimos dois temas para esta discussão, deverá ficar ligado até o final deste debate, nesta edição de quarta-feira. No entanto, o primeiro é sobre Venâncio Mondlane, agora líder interino do partido Anamola, Aliança Nacional por Moçambique Livre e Autônomo, que manifesta desejo em participar do diálogo político inclusivo nacional. Caro telespectador internauta, que comece o debate. Começo este debate ou esta discussão com o professor Marcelino Pangaia, ao qual saúdo, professor. Muito boa noite. Nós vamos, sem demora, a partir justamente para este tema, mas é claro, sem esquecer daqueles que são os seus pontos prévios que poderão ser ditos em 2, 3 minutos. Venâncio Mondlane manifesta desejo em incluir o seu partido naquele que é o diálogo político nacional inclusivo. Como é que olha para esta manifestação de desejo? É verdade que Venâncio Mondlane já desejava que de forma particular ele fosse incluído, não só ele, mas também toda a camada juvenil que o segue, que ele fosse incluído neste processo de diálogo político inclusivo que veio a surgir depois das manifestações pós-eleitorais que tiveram lá os seus danos, talvez não apenas para a economia, mas também vieram abrir a mente de muitos que fazem parte da camada juvenil. Mas podemos partir, professor Pangaia. Nós temos a pergunta: o que significa na prática esta inclusão de Venâncio Mondlane? Muito boa noite. Boa noite para si, boa noite, telespectadores. Vamos poder partilhar aquilo que são assuntos que têm a ver com a nossa vida no nosso país, que é o Moçambique. O meu ponto prévio tem ainda a ver com a questão de Afuz, Cabo Delgado, onde a população está a reclamar a exclusão que está a merecer neste momento pela Total Energy, que é líder de todos os projetos de exploração de gás naquela área 1 de Cabo Delgado. Essa empresa, multinacional neste caso, está a cercar toda a área para a produção do tal gás e retirando a população, os nativos, as suas terras e, para além disso, retirando os pescadores que, através dessa atividade, conseguiam sobreviver. E, no entanto, a FUS não está a fazer absolutamente nada no concernente a indemnizações justas para essa população. Então, neste momento, há mais um outro barulho que está sendo provocado em Cabo Delgado, concretamente Palma, naquele enclave do Conde de Afuz. A partir daqui também o governo está em silêncio na guerra que está a existir, nas reclamações que a população está dando no seu dia a dia. É mais um outro conflito no concernente ao reassentamento das populações em áreas onde se deseja que se explorem recursos no nosso país. Relativamente à pretensão de Venâncio Mondlane em poder fazer parte do tal diálogo nacional inclusivo, eu acho que Venâncio Mondlane deveria se preocupar em poder organizar o seu partido, em poder garantir que consiga angariar membros para o seu partido, no lugar de perder tempo num teatro enganador que está a ocorrer neste momento, que é o tal diálogo nacional inclusivo. Em nenhum momento nós vimos resultados provindos desses diálogos e assinado um compromisso e esse compromisso tenha sido cumprido. Quanto a mim, eu acho que Venâncio Mondlane não deveria estar a perder tempo para o efeito. Mas há um dado importante aqui que está a aparecer. Venâncio Mondlane, tudo indica que ele deve ter requerido algum valor
para poder fazer parte desse diálogo, tendo em conta que a comunidade internacional, neste caso a União Europeia, segundo o que circula na imprensa, doou um valor para que haja esse diálogo e que selecionou-se duas ONGs para poder gerir esse valor e distribuir pelos participantes a esse diálogo nacional inclusivo. No entanto, esse valor em nenhum momento foi tornado público e em nenhum momento foi dito que as tais ONGs que foram confiadas para poder gerir o referido valor e ser distribuído, e nunca também foi tornado público quanto é que a União Europeia ou a Comunidade Europeia terá disponibilizado para o tal diálogo. Esse valor está a aparecer agora, na altura em que Venâncio Mondlane está a poder querer entrar e também a reivindicar o direito do referido valor. Para mim, trata-se de perda de tempo. Venâncio Mondlane, na minha opinião, deve continuar a preparar o seu partido para as próximas eleições. Agora, há uma coisa também que temos que colocar ao Venâncio Mondlane: ele deve criar condições de, no seu elenco, haver uma inclusão nacional, uma inclusão das 3 regiões do país, sul, centro e norte. Quando se analisa a atual comissão instaladora do COIS, vemos ali lugares relevantes são membros de cá do sul. Estamos ali o próprio Venâncio Mondlane, o Tivani e depois o secretário-geral, todos eles da região sul do país. Mas a Namola, ela está sendo acarinhada por todo o país. Então o Venâncio Mondlane tem que ter o cuidado de garantir uma representatividade política dentro do partido, tomando em consideração que estão quase todas as regiões do país a poder participar. Senão, vai ser novamente conotado com o governo de Inhambane, do Daniel Francisco Chapo, que colocou maioritariamente ministros oriundos da província de Inhambane, que atualmente o governo está sendo gerido neste momento pela província de Inhambane. Então, era importante isso, que todos os políticos, quando fazem a distribuição política, conte com todas as regiões do país para que efetivamente os partidos eles tenham essa representação nacional. A má distribuição do poder político é um caso de conflito, é um elemento que provoca conflito no nosso país. Então não pode aparecer aqui um partido onde maioritariamente os dirigentes desse país acabam sendo de uma única região. Isso pode fragilizar aquilo que é a aderência do próprio partido. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Passamos então a palavra para o caríssimo Orlando José. Muito boa noite, Orlando. Bem, poderá também deixar ficar os seus pontos prévios no tempo que já é previamente colocado, mas ainda em relação a este tema sobre Venâncio Mondlane, manifestar desejo que a Aliança Nacional por Moçambique Livre e Autónomo esteja incluído naquilo que é o processo de diálogo político inclusivo nacional. Até que ponto é que esta inclusão de não apenas Venâncio Mondlane, mas do seu partido representa de fato uma mudança real? Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite aos colegas do painel, deputado Mchanga, doutor Mulungu, professor Bangaia, internautas e fiéis da FTV. Muito boa noite mais uma vez. Sei questões prévias. A questão da inclusão do novo partido político, diálogo, não, eu creio que não pode ser um problema de realce, né? Porque afinal de contas, simplesmente o que aconteceu é que houve uma formalização do partido, né? A criação e depois a posterior formalização legal através dos sons do Estado. O que difere é que é um nome que foi aprovado aqui novo, mas as pessoas que fazem parte deste partido político são já antigos a
esta prática política em Moçambique, né? E que isso não pode ser um susto, esta vontade de participação, porque o nome em si só fala de inclusão, né? A inclusão não refere que este é novo, aquele é velho, aquele não pode, quer dizer, é que todos devem ser contemplados ou devem estar neste debate para a construção do Moçambique. A questão do Moçambique não tem nada a ver com cores partidárias, não tem nada a ver com o partido novo, o partido velho, isso não tem nada a ver. Mas esta vontade deste cidadão moçambicano na participação para contribuir, né, naquilo que é a visão dele como cidadão moçambicano e que também tem uma visão para a contribuição desta mudança, as reformas tales que são ditas por aí e tal, eu creio que não há nenhum problema de lá estarem incorporados essas pessoas a contribuir, né, positivamente para que Moçambique seja novo. E esta contribuição não significa que o simples facto de ir para lá haverá uma imposição dessas ideias que devem ser cumpridas na íntegra. Simplesmente vão sim contribuir, opinar, ajudar os que estão lá já há muito tempo também, neste diálogo, fala dos partidos com assentos parlamentares, né? E infelizmente, há esse debate inclusivo, creio que não é inclusivo como tal. Porque se é debate inclusivo, que simplesmente é para os partidos com assentos parlamentares, então este debate não é inclusivo, é especial, né? E isso não pode acontecer. Se é inclusivo, todos os estratos sociais devem fazer parte deste debate político, né? E isto ajudaria um exercício de direito democrático no seu todo. Não se pode, em algum momento, haver uma questão de exclusividade. Esta prática de ser um novo partido, por aí tal, não se pode olhar nessa vertente. Tem que olhar na vertente das pessoas que estão incorporadas neste novo partido, que não são novos na atuação política, não são novos na luta pelo Estado de Direito Democrático, pela inclusão, pela proteção dos direitos humanos, não são novos na luta pela justiça social. Esses concidadãos não são novos neste pacote. O que deve acontecer é que este pacote de diálogo inclusivo não se pode fazer meramente como um exercício político como tal, mas tem que ser um exercício feito para tal que ela recolhe as sensibilidades do povo, recolhe as sensibilidades de diversas personalidades, diversos tratos, para que se possa construir um Moçambique pretendido, né? E que este Moçambique não tem classes da elite, não tem classes que pensam pouco, muito, não, é preciso haver uma inclusão no seu tudo. E inclusive este debate, este diálogo inclusivo, não poderia aqui haver questões de separação em termos de status, né? Mas deveria inclusive até nas escolas, ouvir a sensibilidade dos meninos, ouvir a sensibilidade de alguns estudantes. Isto seria um debate inclusivo. Porque a partir do momento que este debate político, olha, este debate inclusivo, tem aqui questão de especificidades, por aí tal, vai se correr logo ver-se que não. O que está-se a pretender são os benefícios materiais. Então não pode somente ser o benefício material que pode colocar com que esta corrida toda do novo partido político possa fazer parte do debate político, debate inclusivo, assim que é, mas que traga novidades para ajudar a contribuição deste desenvolvimento que é pretendido, desta mudança que é pretendido, porque quando se constrói uma nação, não só olha para cores partidárias, olha-se para moçambicanos, né, que estão preocupados em construir este Estado. Então, isso é que deve preocupar a todos nós. Não pode somente ver porque Partido Novo, etc, etc. Não, isso não pode ser uma novidade. Porque é normal, mesmo um estudante recém graduado, por exemplo, de uma escola, pode ter umas ideias que pode inovar uma nação. É novo no graduado, mas ele tem ideias que dá uma inspiração, uma confiança e que talvez uma abordagem nova para aquilo que se pretende para uma certa organização. Então, no Estado, qualquer um de nós
pode contribuir normalmente sem nenhum problema. Não se pode olhar, porque quando se constrói uma nação que há alguma pretensão de reformas, de leis por e tal, olhar-se simplesmente para questões de que este indivíduo ou aquele não pertence à classe C, à classe B, ou partido político Z e Y, não estaria-se aqui a falar do diálogo inclusivo. Estaria-se aqui a olhar para cores partidárias para ver um pretexto da sua participação. Então isso não pode. Eu creio que o chefe de Estado, quando anunciou este diálogo inclusivo, não olhava sobre esses aspectos partidários. Olhava-se para moçambicanos que devem contribuir para com que a nossa nação tenha uma nova viragem, uma nova vertente em relação a algumas falhas que foram cometidas ao longo desse período de 50 anos e que talvez algumas vezes que ao longo desse tempo ficaram para trás. Então, com a inclusão de todos, significa que cada um trará a sua visão, a sua opinião e talvez um documento até escrito que possa despertar a mente dos outros também, que tenha esse poder de legitimação ou de decisão para que haja mudança de alguma coisa. Então, isso aqui é o debate inclusivo. Não se pode aqui correr muito para o novato. Temos que ver qual é a simbiose deste diálogo político. O que ela refere? Partidos políticos, não. Para mim, até é novidade quando muitas das vezes começo a ver que não somente os partidos com assentos parlamentares é que estão muito ligados a este debate inclusivo. Mas se lá naqueles partidos políticos com assentos parlamentares, um desses partidos, por exemplo, não está a representar uma outra classe, logo não é inclusão isto. Então, é preciso com que haja todos ao debate político para que essa construção, a vantagem deste debate político, não está para qualquer organização político-partidária, está para a nação, para o Estado. Porque uma organização político-partidária é o que é, sim, mas ela não pode estar acima daqueles seus interesses nacionais, ou aquilo que é a inclusão no seu verdadeiro sentido da palavra, que possa refletir. Então isso conta muito que possamos construir o nosso Moçambique com um debate inclusive a todas as classes e todos os cores partidários. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Passamos então a palavra a caríssimo Mulungu. Muito boa noite. Bem, estamos mesmo a discutir em relação a esta vontade que Venâncio Mangano manifesta em ver o seu partido incluído naquele que é o processo de diálogo político inclusivo nacional. Mas uma outra questão que é colocada é se esta inclusão for apenas simbólica, ou melhor dizendo, apenas para o inglês ver, quais são os riscos que existem para a credibilidade do processo. Muito boa noite e os seus pontos prévios. Saudação a si, Belice, ao deputado Muxanga, ao Dr. Pangai e também ao Dr. Orlando, em especial a quem nos acompanha a partir de casa. Como ponto prévio, bem, eu vou rolar em torno daquilo que foi uma operação levada a cabo pelo município da cidade de Maputo, que é de facto a retirada de vendedores em locais considerados locais protocolares, ou seja, nas grandes avenidas como 25 de setembro e 24 de julho. E houve uma reclamação de facto por parte dos vendedores de que não houve uma informação prévia, ou seja, não houve um aviso com antecedência. E isto coloca de facto em contramão tudo aquilo que nós vimos em jeito de esforço por parte do município da cidade de Maputo, quando o assunto da Praça dos Combatentes, vulgo Chiquelene, porque lá houve de facto esse aviso prévio, houve o acompanhamento, até que as pessoas compreendessem de facto a proteção do próprio município e para com a própria praça. E houve uma passividade, não houve de facto qualquer tipo de eventuais sinistros naquela localidade, naquela zona, e passivamente o próprio município compreendeu dias depois que havia uma necessidade de recuar na sua decisão, ou seja, os vendedores podem voltar aos passeios, mas a partir das 16, ou seja, o próprio município estudou, avaliou essa decisão e colocou aqui uma espécie de horas. Então,
causa estranheza nessa situação de 24 de julho e 25 de setembro, porque creio que o modelo podia ter sido o mesmo para poder, de facto, haver aqui um entendimento e não esta reclamação que advém dos próprios revendedores, porque eles olham aqueles locais como locais que os possibilitam produzir alguma coisa para pôr, de facto, o pão em cima da mesa. É verdade que levanta-se aqui a ideia de existência de bancas, cerca de 1000 e alguma coisa bancas disponíveis no mercado hispano, mas há uma compreensão que é errada por parte de quem vende, mas também por parte de quem compra, porque todos nós temos preguiça de entrar dentro dos mercados, sempre queremos buscar os produtos fora, então acabam ganhando espaço esses ambulantes e quem coloca banca em locais inadequados. Mas com o tempo eu creio que pode haver aqui o exercício na tentativa, se calhar, de conscientizar essas pessoas a se agruparem em locais apropriados para vender aquilo que são os seus produtos. Bem, em relação a esta pretensão do grupo do partido político Ana Malala e do próprio Venâncio Mondlane, eu creio que é uma pretensão que de facto tem a sua lógica sob o ponto de vista daquilo que é a participação política nacional hoje, porque é um partido que é criado fora ou no princípio dos mandatos, então geralmente não terá nenhum espaço no ambiente formal para poder exercer a política ou ter uma participação formal. Então, o único canal formal que resta aqui é o diálogo político nacional. Mas, neste diálogo político nacional, tem um porém. O porém é o dilema entre aquilo que é a institucionalização, ou seja, os preceitos formais, neste caso, os próprios requisitos, mas a própria ideia que o nome do diálogo pressupõe, que é a inclusão nacional, ou seja, inclusão versus aquilo que são os próprios requisitos. Por que os requisitos? É que os requisitos para fazer parte deste diálogo nacional, numa primeira fase, é quem tem uma representatividade a nível da Assembleia Municipal, da Assembleia Provincial e da Assembleia da República. E este partido não preenche este requisito para poder fazer parte disto. Mas o próprio dispositivo negocial ou de diálogo, ela fala de inclusão. Ou seja, ou vamos violar aquilo que são os requisitos que nós mesmos estabelecemos para poder receber este novo irmão para este diálogo, porque é parte interessada disto, ou vamos de facto ser sérios, porque em Moçambique uma das coisas que falha muito nos processos é a seriedade. Ou vamos ser sérios, aplicar as normas e dizer que não há de facto espaço, tendo em conta aquilo que são as normas, para poder receber este partido político neste campo negocial. Mas se nós formos para a própria natureza ou o contexto da criação deste dispositivo, temos aqui um ator político que de facto despoleta, ou seja, é a causa da criação deste dispositivo. E este ator político é o Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane hoje tem um partido político denominado Anamola. Então, se erra para responder aquilo que eram as movimentações deste ator político, eu creio que por aí pode-se abrir um espaço para que haja uma participação. Mas essa participação pode ser na margem consultiva. Não pode ser mais ou menos numa participação direta, porque senão o próprio processo perde credibilidade, porque ele já foi constituído e tem lá elementos já organizados. Eu ouvi aqui o Dr. Pangai a falar dos resultados. Eu creio que, a nível dos resultados, este diálogo ainda não começou a produzir. Tanto que vimos nos jornais, na semana passada, ainda estão à procura de pessoas para fazerem parte da equipe técnica, ainda vai se construir os secretariados. Então, ainda está numa fase de construção. Então, se calhar por aí pode-se encontrar uma brecha para poder incorporar este partido de Venâncio Mondlane, mas não na vertente posicional onde nós temos lá dentro dos partidos representados, porque eu creio que os próprios partidos representados já não vão olhar o processo como um processo sério. Não porque não é necessário ou estejam a diminuir a participação de Venâncio Mondlane, mas porque há requisitos. Os requisitos devem ser respeitados. São pressupostos basilares que de facto qualificam uma determinada figura para ela integrar a um espaço. E, portanto, se nós olharmos para
o Venâncio Mondlane e seu partido, eles não têm esses requisitos. O outro, porém, é, se calhar, estejam de facto a fazer uma avaliação desta proteção, porque se não se aceitar esta integração de Venâncio Mondlane e seu partido, ele pode criar um discurso de deslegitimizar este dispositivo que visa, de facto, garantir aqui um espaço de pacificação de processos políticos nacionais. Então, eu creio que por aí eles podem estar com esse receio, porque esse discurso é um discurso real e, olhando para aquilo que é a proteção, eu creio que já tenha tudo calculado o próprio Venâncio Mondlane, olhando para aquilo que são os requisitos, que de facto pode haver esta recusa e, havendo esta recusa, haverá um discurso e este discurso é para descredibilizar o próprio processo. Então, por aí também compreendo que, se calhar, o próprio dispositivo, as pessoas responsáveis que estão à frente devem estar a fazer uma avaliação. Agora, se nós também olharmos para a vida política do próprio Ana Mola, eu creio que, estando lá, tem mais possibilidades de garantir uma boa vida política, estar integrado naquilo que é um ambiente político nacional, para que nas próximas eleições, tendo em conta que a pretensão de qualquer partido político é chegar ao poder, para que nas próximas eleições consiga um espaço no cenário político nacional, um espaço formal. Eu creio que aqui haverá muito jogo político por se fazer, por causa da compreensão daquilo que, primeiro, são os requisitos, mas segundo, é a questão da inclusão, e terceiro, é o próprio posicionamento deste partido Ana Mola e o próprio líder interino neste momento, que é o Venâncio Mondlane, que tem uma capacidade discursiva que pode descredibilizar este processo que ainda está em fase de construção. Muitíssimo obrigado. Passamos então a palavra para o deputado Muxenga. Muito boa noite, deputado Muxenga. Bem, uma última questão, já para encerrarmos esta discussão em relação ao primeiro tema, que pretende-se saber agora quem ganha ou perde com a participação da Ana Mola neste processo do diálogo político inclusivo nacional. Muito boa noite, os seus pontos prévios em 2, 3 minutos. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, para apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos, rogar a Deus para que acolha as almas dos que merecem ao paraíso. Bom, eu tenho 3 questões prévias muito rápidas. A primeira questão é o discurso que apareceu ontem nas televisões do Damião José Nkwamba, membro da Comissão Política da Frelimo, a dizer que a Frelimo já cumpriu 60% do seu mandato, do seu manifesto político. E despertou muita grande atenção em Nkwamba isto, porque diz-se que o Damião José é professor. Eu não conheço ele como professor, nunca devia dar aulas, mas já ouvi dizer que ele é professor. E já foi diretor de uma escola de ensino secundário, até com o segundo ciclo. Comecei a ver um professor que assume que em um ano alguém pode fazer 60% do seu manifesto, que normalmente é feito em 5 anos. Comecei a duvidar muito das qualidades psicológicas dele naquele discurso. Não sei se foi problema de emoção ou o quê. Mas ainda que seja 60% do ano, porque é o que ele vai dizer, que estava a referir 60% do ano 2000 também não é possível, porque este ano não houve transferências para os municípios e a maior fatia do bolo municipal vem das transferências centrais, nomeadamente o Fundo de Compensação Autárquica, que ainda não chegou lá, e outros fundos. Portanto, queria chamar a atenção aos professores para, quando falarem, primeiro fazer um TPC e perceberem que as pessoas estão atentas, estamos a ouvir o que estão a dizer. Segundo, é esta notícia que aparece neste jornal: o lobby da Total Energy, que decapita a juíza que condenou a empresa francesa a pagar a quem deve. Estas práticas são nocivas. Se a prática da justiça moçambicana é esta, acho que não havemos de chegar onde nós pretendemos. A Total foi condenada. Tem que cumprir as suas obrigações. Agora, obrigar a juíza a recuar
ou aceitar a despromoção porque atacou marcas. Penso que é um pensamento muito errado. Espero que o Conselho Superior da Magistratura Judicial, presidida por meu irmão Mushanga, esteja a me ouvir e vá analisar estas questões. Estas questões não nos dão prestígio na República que é nossa. A última questão é esta. Dos 9 membros da RENAMO que se dizem afastados por não apoiarem a liderança do Ossufo Mamadou. Os contestatários 9 estão a ser retirados. Eu penso que esta prática vai criar problemas sérios da RENAMO rapidamente se deixar infectar com lepra. E é preciso perceber que quem tem lepra corre muitos riscos. Quem se deixa de curar em tempo útil e deixa cair os seus dedos não pode usar luvas nem pode usar chinelos. Não confunda os chinelos com sandálias. Estou a falar de chinelos. Quem tem lepra não usa chinelos, porque o dedo maior do pé tem que encaixar. Então, se o dedo está cortado, não há como. Também as luvas precisam dos dedos naquelas partes ali da luva. Portanto, queria chamar a atenção a este fato. E agora que estava a vir para aqui, recebi uma informação muito interessante. É que parte dos obrigados a renunciar foram convocados pelos presidentes das comissões da Assembleia Municipal. Estiveram lá hoje, na folha de presença constam os seus nomes, assinaram a folha de presença e começaram a trabalhar. A presidente da Assembleia Municipal da Matola, ao se aperceber da presença deles, ordena os presidentes das comissões para mandar aquelas pessoas saírem alegadamente, porque só voltarão a integrar a Assembleia Provincial depois da orientação do Partido RENAMO. Eu acho que esta maneira de pensar e de fazer é muito vergonhosa, é estúpida. Eu acho que a presidente da Assembleia tem de encontrar outra maneira de se meter em questões alheias a ela, que são do Partido RENAMO, e não usar o poder administrativo de gerir a Assembleia Municipal da Matola. As pessoas resistiram e pediram papel que lhes obriga a se retirarem da comissão. Porque quem sai da comissão apanha falta. E quem apanha falta pode perder o mandato. Então eles forçaram e ela não conseguiu mandar o papel. Ficou calada até agora. Entretanto, dentro da própria Assembleia, há pessoas que têm faltas de mais de 1 ano que não estão a ser feitas nada. Alegadamente porque têm amizades com ela e com alguns dirigentes da RENAMO. Onde é que nós estamos a ir com este tipo de... Isto cheira mal do que o local onde dorme o diabo. Eu penso que é preciso que a RENAMO rapidamente se reúna, resolva os seus problemas antes de contaminar outras instituições, à semelhança do que aconteceu, ter contaminado a intervenção rápida, ter contaminado conservadores que reconheceram documentos sem a presença dos chamados requerentes falsos, sem contaminar as assembleias, porque muitos presidentes terão que responder em sede do Tribunal Administrativo e em sede do Tribunal Judicial por causa destas falsificações que consubstanciam crimes. Em relação à questão que me colocas, eu acho que, considerando que o nosso sistema é presidencialista, eu acho que há espaço para dar primazia às petições do Venâncio Mondlane, sendo ele o segundo candidato mais votado ou melhor posicionado em relação às últimas eleições. O Dr. Pangaia estava a levantar aqui a questão da União Europeia. O que fizeram os deputados da União Europeia um grupo parlamentar português que conhece bem o Venâncio Mondlane, conhece a história de Moçambique, questiona a dualidade de critérios. Porque na Venezuela, onde o sistema é presidencialista, a União Europeia apoia o candidato presidencial que os seus votos foram roubados por Maduro. No Brasil, apoiam o candidato cuja derrota diz que foi roubado votos por Lula. Então eles perguntam, e Venâncio, coitado, como é que fica?
Por que Venâncio tem que merecer isto? Por que é preto? Por que é africano? Então, os membros da iniciativa liberal estão a questionar a atitude dos próprios europeus por causa da dualidade de critérios. E eles dizem mais, considerando que este diálogo está a receber financiamento da União Europeia, onde todos os países contribuem, acham eles, da iniciativa liberal, que o Venâncio tem de ser incluído. Caso não, acham que eles devem retirar o apoio. Nós ouvimos Edson Makwakwa a falar, a dizer que fez acordos com alguns parceiros que vão financiar. E a entidade indicada que vai receber dinheiro da União Europeia para financiar essas atividades é o Instituto IND, Instituto Nacional Democrático, o lugar onde estava a trabalhar o polêmico Alfazema. Então, esta organização onde estava o Alfazema no passado, como diretor de programas, é a entidade que vai receber o dinheiro para canalizar ao grupo que está a trabalhar. Portanto, este é que é o real questionamento que está a se fazer. E eu acho que as pessoas têm razão, porque mesmo no Zimbábue, quando houve conflito, foi entre Mugabe e Tsvangirai. Tsvangirai era candidato às presidenciais. Mesmo no Quênia, a questão é tratada ao nível dos candidatos presidenciais. Portanto, não se pode, num país onde o sistema é presidencialista, dar primazia ao parlamento em detrimento dos candidatos presidenciais. Tendo em conta, ressalve-se isso, tendo em conta que o presidente da República pode dissolver a Assembleia da República. E a Assembleia da República nem pode fazer impeachment ao presidente da República. Muito bem, insistindo mesmo na pergunta, quem ganha ou perde com esta inclusão do partido de Venâncio Mondlane? Muito rapidamente. A inclusão do Venâncio Mondlane, eu acho que poderia ajudar, tendo em conta disso que o que abunda não prejudica. Agora, o que é pouco prejudica. Porque se nós tentarmos dividir um pão a 6 pessoas, não sei o que um vai comer, há de ser fatia. Mas se nós dividirmos o pão a 2 pessoas, cada um vai comer metade. E se nós dermos um pão inteiro a uma pessoa, há de ser um pão inteiro. E pode-se considerar uma refeição que ele passou. Portanto, para mim, o que abunda não prejudica. É preciso criar condições para que Venâncio Mondlane e os seus entrem dentro do projeto, discutam o futuro de Moçambique, porque o futuro de Moçambique está na legislação eleitoral, está nas reformas da administração do Estado, está na reforma da Constituição da República. Em relação à forma como eu disse aqui no outro programa, que até eu preferia que o Venâncio não se colocasse como presidente interino. Deveria ter dito coordenador, que é para facilitar que o presidente seja eleito em congresso ou convenção. O secretário-geral seja eleito em Conselho Nacional. Mas da forma como as coisas estão agora, está a ficar claro que o Venâncio parece que vai se sentir bem estando com o Manique como secretário-geral. Mas parece-me que o Venâncio não conhece bem o Manique. Espero que quando o conhecer, não nos traga problemas. Pode não conhecer bem o Denis Tivar. Então, a melhor coisa era deixar que aquelas pessoas ficassem nos lugares que ocupavam até a convenção. Ele pode propor e as pessoas, de forma unânime ou voluntária ou com maioria, puderem decidir que vais com fulano, fulano e fulano. Isso fica melhor do que indicar pessoas por dedo. Um dos problemas que nós estamos a ter na RENAM agora são delegados indicados por dedo pelo presidente. Tudo que o delegado faz de mal é o presidente que lhe mandou. Mas tudo o que faz de bom já não é o presidente que é aplaudido aqui. Então é muito perigoso indicar pessoas para a participação na vida democrática de um partido, porque todos os erros e vexames que ele puder trazer e defeitos, o líder é que tem que carregar. Foi por causa disso que Deus, ciente do seu erro por ter promovido Lucifer, teve a coragem de ser ele próprio que expulsou Lucifer do céu e da direção dos anjos e veio à terra. E porque apercebeu-se que
o diabo vinha fazer mal à terra, gritou. Me sabatiu nele, sataniel. Cuidado, mundo, vem aí o diabo. É aí onde começou a velocidade do som. Porque essa expressão de que o diabo vinha tomou-se conhecimento antes do diabo chegar à terra. Portanto, é muito mau o dirigente ser ele a indicar os teus correligionários, porque quando eles cometem erro, o erro ele vai carregar na cabeça. O Venâncio tinha tentado começar bem, mas efetivamente precisa de corrigir e criar o equilíbrio necessário. Moçambique tem regiões, sul, centro e norte, é preciso ter isso na cabeça. Sem pretender dizer que forçosamente o secretário-geral tem de ser uma pessoa que vive em Nampula ou vive em Cabo Delgado. Tem de ser pessoas que têm alguma relação umbilical com aquela zona. É verdade que ele vai dizer que ele nasceu em Lixinga, mas o nascimento dele em Lixinga foi acidental. Nasceu lá porque o pai estava lá a trabalhar. É como o nascimento do presidente Guebuza em Nampula, é acidental. O que se sabe, ele é de uma etnia que é de cá do sul. Portanto, pelo menos nessa visão está de parabéns, mas acredito que o engenheiro Venâncio Mondlane está a nos ouvir, saberá corrigir isto na convenção que vai ter lugar, onde vai se tomar a decisão final sobre os corpos diretivos do partido Anamola. Sim, desculpe, é o seguinte, eu sou pessimista com relação a esses diálogos que nos roubam tempo e depois cujos resultados dificilmente são mensuráveis e, aliás, até são nocivos para a própria sociedade no final. Tivemos vários, esse país teve vários diálogos que produziram até acordos, mas que esses diálogos, no fim do dia, vieram agudizar ainda conflitos. Então, quanto a mim, eu acho que deveria-se assinar um compromisso de honra sobre um outro eventual diálogo que possa existir, que os proponentes eles pudessem jurar que o acordo daí saído vai ser efetivamente cumprido. Pelo menos isso, que haja algum instrumento desta natureza. Porque, para mim, é perca de tempo, Venâncio Mondlane, envolver sinergia para poder ir nesse diálogo. Enquanto não há aqui um compromisso sério de que esse trabalho que está sendo feito será valorado ou não. Quantos diálogos que o país já teve e cujos resultados, pelo contrário daquilo que se pretendia, vieram trazendo mais conflitos. Então, como é que nós não estamos a negar que haja conversações, haja diálogo entre nós, mas antes de se avançar com qualquer outro diálogo, tem que se sentar aqui para poder haver um compromisso de honra por parte dos proponentes. Não faz sentido que as pessoas vão lá perder tempo, perder recursos, dentre várias outras coisas, a dizer que estão a discutir assuntos do país, mas no fim do dia vai se tratar outra. Vimos a questão da lei eleitoral. A Assembleia da República esteve ali a discutir a questão da lei eleitoral, fizeram de tudo, elaboraram a lei eleitoral, mas o que foi dito no final foi a lei eleitoral que foi utilizada, não foi aquela que foi debatida na Assembleia da República. E logo uma Assembleia da República debate-se um instrumento, chega-se a um consenso a um instrumento, já não é esse instrumento que é publicitado, publica-se um instrumento anterior e deixa-se esse. O que valeu o tempo todo que a Comissão da Assembleia da República esteve a discutir um instrumento importante para gerir as eleições, mas em vez de se publicitar aquele instrumento, foi se publicitar outro. Houve essa informação que andou aqui, inclusive foi aqui debatido junto do Dr. Mushanga na altura, quando estava na Assembleia da República. Então, essa situação, eu, para mim, considero aqui uma falácia, considero aqui uma perca de tempo de discutir algo sem que essas pessoas se comprometam no cumprimento desse. Era importante que todos aqueles que estão lá, ainda bem que vi aquele Manguém na altura, estava a dizer que pensa que a sociedade pode pensar que nós fomos coligar-nos a Felipe. Se calhar até o objetivo é esse, de pegar esses partidos todos para ver uma coligação e não termos partido aqui. No final daquele diálogo, poderemos perceber que todos eles acabaram, portanto, mudando as cores, ficaram com uma única cor e virão aqui dizer que estão a concorrer às eleições, mas que, na verdade, eles já se conhecem, sairão resultados aí, cada um vai receber o bolo XYZ
por tempo todo que eles vão estar ali a compartilhar banquetes nos intervalos e a beberem a mesma água. No final, todos serão a mesma coisa. E isso não pode acontecer. Era importante que os integrantes agora venham assumir perante a sociedade que esse diálogo aqui não haverá ninguém que vai prevaricar nele, que todos nós vamos agir mediante isso. Não venha, portanto, estar a discutir uma coisa e depois, na hora, vir a tratar de outra coisa, como aconteceu com essa questão da lei eleitoral, na Assembleia, logo na Assembleia da República. Bom, eu espero sinceramente que o Dr. Pangaia tenha razão na sua visão, tendo em conta que há um partido que já se declarou filho da Frelimo, e pelos vistos que está a acontecer com esse partido é bater palmas o que o papai está a fazer. Qual é o partido? Já sabes qual é, não preciso de falar. Espero que os outros não se deixem ficar concunhados da Frelimo, não se deixem ficar afilhados, nem padrinhos, nem cocopadrinhos, nem padrinhas, nem madrinhos. E efetivamente percebam que estão ali para responder uma questão que apoquenta ao povo, sob o risco de todos os dias estarmos a batermos-nos e travarmos o desenvolvimento e o bem-estar do povo moçambicano. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. E falando mesmo em desenvolvimento, parece-me não queria intervir. Sim, eu entendo o pessimismo do Dr. Pangaia em relação aos diálogos políticos nacionais. Mas temos que perceber que, se calhar, os erros, na sua plenitude dos diálogos anteriores, foi a questão dos atores colocarem lá em frente aquilo que eram os seus interesses. Então, por isso que agora chama-se a atenção a todos os atores envolvidos, que não é para colocar, de facto, aquilo que são os interesses partidários ou de um determinado tipo de grupo para o centro do debate. Deve-se colocar, de facto, aquilo que são as inquietações da própria população. Agora, há também, de forma subjetiva, declarações que nos remetem à ideia de que este diálogo nacional é para questões de próximas eleições. Ou seja, aqui pode sair uma nova forma de administração eleitoral, se calhar, em Moçambique. Então, eu creio que temos que olhar para esses processos de diálogo como se fosse algo mais inclusivo, para que elas também ganhem esta dimensão e esta responsabilidade inclusiva nacional, porque não foi de bom tom o que nós vivemos a nível nacional, as manifestações. É preciso evitar isto. Para evitar isto, é preciso que os partidos políticos que estão lá, com assentos na Assembleia, a sociedade civil, tenham um comprometimento com aquilo que é a causa nacional, compreendam que é chegado o momento, se calhar, de começar a representar, de facto, o povo moçambicano, e não os seus interesses. Dizia, se calhar, e muito bem, o deputado Muxanga, que há um partido que praticamente já é filho de um outro partido. Eu creio que temos que mudar essa imagem. É preciso que haja uma percepção popular de que há uma seriedade nos assuntos políticos a nível nacional, para que elas tenham mais credibilidade do que têm hoje, e construir uma imagem que, de facto, no final do dia, se traduza em algo que efetivamente orgulha a cada moçambicano e, de facto, demonstre que haverá uma transparência nas próximas eleições e haverá, acima da própria transparência, uma boa administração dos processos eleitorais no nosso país. Muitíssimo obrigado. É o seguinte, eu creio que só para acrescentar o que o Dr. Mulungu aqui estava a referenciar, é que esses atores que estão lá no diálogo político já não inspiram confiança na certeza daquilo que está a discutir, para depois, a posteriori, ir ao alcance do pretendido. Porque já são vários encontros que nós já assistimos, já vimos, já se mantiveram lá, tá? Mas em algum momento veio um relatório claro de que em que passo está-se a discutir lá o assunto e qual o desfecho desses primeiros encontros que já está a debater. Isso é muito bom, porque quando se dá o feedback, pelo menos já há uma inspiração de que, olha, esses atores, só a fisionomia deles já inspirou confiança. Mas se os atores simplesmente espaço da presidência, uma água gelada, estão a desfilar a classe, tu vês que a pessoa... Porque uma coisa é o seguinte, o comprometimento
não precisa somente ver a parte interior. A parte exterior, ela manifesta. Quando alguém está à procura de uma solução que apoquenta a maioria das pessoas a ver em si, ela transborda, ela exterioriza-se. Mas nesse período, desde que iniciaram esses encontros aqui, encontro de 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não há encontro acima de 1 hora de tempo. E no final, nós esperamos que haver um feedback. Porque se estão lá reunidos, é que por causa de um deslize que houve no passado e que é para haver uma correção do comprometimento. Mas estamos a ver que esses encontros não há muita fiabilidade aqui. Inclusive na própria Assembleia da República. O atual partido agora, que está na segunda posição, seus discursos, as abordagens em si, são abordagens que não demonstram a maturidade política e comprometimento da visão sobre o quê? Sobre vários assuntos relacionados com que levaram até ao diálogo inclusivo político em discussão agora. Então, esse comprometimento é necessário. Então, a inclusão de Venâncio Mondlane, daquilo que ele tem mostrado ao povo, haverá aqui uma pressão de que, olha, é preciso que haja o cumprimento dessas decisões. Caso não, ele pode levar essa informação ao povo e o povo pode se rebeliar com o sistema. Então, eles não querem que o Venâncio esteja lá dentro. Porque se ele estiver lá dentro, houve muitas promessas nos anos passados, mas com este senhor, temos certeza que ele depois não se como deve dar feedback. Porque veja só, de todos os encontros, deu feedback ao povo. Porque, na verdade, no final de contas, quem vem exigir essa pressão não são os atores lá de Podemos, de Frelimo, de Renamo, Herdei, por aí tal. Não são esses que vão exigir isto. É o povo que vai pressionar. É necessário que este senhor esteja incorporado, sim, para ver uma pressão que quando as coisas lá dentro não acontecerem, ele vai dar o feedback. E o povo em si vai se posicionar sobre essas promessas que no final não acontecem. Não estão a acontecer. E nós não podemos esconder isso. É o que está a acontecer. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Eis que existe a necessidade de passarmos então para o próximo tema, depois de termos falado sobre o Venâncio Mondlane, que manifesta desejo em ver o seu partido, Ana Mola, incluído naquele que é o processo de diálogo político inclusivo. É o momento de falarmos sobre o Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, que está envolvido em um alegado conflito de interesse com uma empresa que foi formada, é importante dizer isto, há cerca de 4 meses e já tem nas mãos para gerir cerca de 130 milhões de meticais. E a primeira questão que eu coloco vai mesmo para o professor Pangaia. Quero saber das implicações que este conflito de interesse com uma empresa que é recém-formada. Foi formada justamente no ano 2025, mas já tem na sua responsabilidade gerir 130 milhões de meticais. Uma quantia grande para uma empresa pequena, professor Pangaia. Sim, essa é a forma de ser e estar desse governo, dos governos sucessivos, no concernente à atribuição de obras a diferentes empreiteiros. Tem estado sempre a ser relatado que para poder uma empresa ganhar um determinado concurso público, tem que fazer parte lá algum membro influente do partido no poder e, por conseguinte, vai poder lá estar. Vi aquela reclamação e veio o porta-voz do governo a dizer que o caso foi entregue à PGR para poder investigar e perceber efetivamente até que ponto em que há o envolvimento do atual ministro da Agricultura naquela empresa. Não é novidade acontecer situações desta natureza. Já várias vezes o país tem estado a assistir isso e é por essa razão que essas mesmas empresas, mesmo abandonando as obras, elas não são perseguidas e o assunto morre aí. Mesmo construindo uma obra de má qualidade, não são obrigados a poder tomar as suas providências, porque lá dentro estão membros influentes e que são eles o para-choque para impedir qualquer medida que possa ser tomada para a referida empresa. São várias empresas que estão numa situação dessas. Então, se o atual governo deseja efetivamente construir este país, era importante que se afastasse por esses atos. Mas, por aquilo que estamos a ver, parece que não há
interesse de poder se distanciar desses atos, está muito mais ligado a trabalhar para o grupo privilegiado do governo, razão pela qual estamos a assistir um grupo a poder ser rodado em vários postos do governo, sair daqui e vai para outro, do outro para outro, mas com tantos quadros que o país tem. Por quê? Porque eles pretendem preservar esses interesses que hoje em dia estamos a ver. Esperemos que a PGR, efetivamente, ela venha a trazer resultados que possam dar o real cenário que está a acontecer no Ministério da Agricultura. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. É mesmo consigo que eu estou agora. Até que ponto é que esta situação, este caso, fragiliza a confiança no Estado como um governo de fato justo, mas também transparente? Bom, este cenário não é um dado novo. Somos a ver nos governos passados, é uma doença cíclica, né? Em que cada governo, aliás, cada governo constituído, quando se trata desse tipo de situações, sempre tem privilégios. Porque é uma empresa que foi construída há 4 meses. 4 meses, essa empresa ainda não executou em nenhum sítio. Para trazer aqui a experiência ou vermos quais são os resultados que surtiram das obras com que eles já estiveram no passado. Infelizmente, esta matéria não temos nenhuma resposta, senão assistimos e ficamos mudos. Porque quando uma empresa tem uma experiência no âmbito de qualquer tipo de serviço, esta empresa tem requisito, né, para, no mínimo, haver um prãozinho para até ao final da contratação dessas empresas. Mas estamos a ver, é uma empresa nova, recém-constituída e aprovada e já ganha um concurso. Então, como é que foi feito esse concurso para que tenha o privilégio ou tenha essa prerrogativa de ganhar o concurso? De que experiência esta empresa transmitiu para que ganhasse este concurso? São questões que antes deveriam ser lançadas a nível interno ou de que a empresa, para não ter uma vergonha desta natureza. O ministro, ele tem que ter uma credibilidade, uma reputação tal. Ainda ele é um ser humano, sim, pode ter suas fragilidades no passado, isso não se nega. Mas é preciso aceitar correções. As correções são necessárias. Então, neste momento, o Presidente da República falava de eliminar raposas, eliminar esquemas de corrupção, eliminar questões de tráfico de influências dentro do setor do Estado. Falou-se de credibilidade, imagem e boa, como posso dizer, boa reputação a nível estatal. Mas estamos a ver, não é o contrário. Se agora diz que está na PGR e a empresa ganhou, vai executar, o que a PGR vai fazer? Porque deveria acontecer agora era pôr um stop desta empresa contratada. Não se faz nada e nada pode acontecer antes que haja uma investigação e possível resultado trazer à tona. E depois vermos quais são as empresas que concorreram em pé de igualdade com esta recente constituída e que ganhou o concurso. Então aí estaríamos diante de uma justiça. Então era neste momento, porque vai acontecer, PGR, a de que nós estamos a trabalhar e a empresa já ganhou o concurso e o dinheiro já foi injetado nesta empresa e já começou com as obras. E não tem como PGR dizer que não, stop, porque a empresa já iniciou com atividades. É preciso que agora, antes de iniciar com as atividades, tenha um stop. E depois são chamados as pessoas que construíram esta empresa. E depois a equipe que selecionou a aprovação desta empresa, qual é o critério que foi usado? Então são questões que devem responder à própria PGR sobre o risco de um silêncio e não acontecer nada. Mas preciso com que haja e levar a barra da justiça essa toda a equipe que selecionou essa empresa e que aprovou e depois ter assumido que é essa que vai correr com os trabalhos. Então aí estaremos com o PGR preocupado com o discurso de Sua Excelência, do excelentíssimo Presidente da República, Francisco Daniel Chapo.
Mas caso isso não aconteça, é um discurso que, na verdade, e como Deus é Pai, não temos um ano, não temos muito tempo, leva tudo à tona que está aqui. Está aqui as coisas a acontecer. Então, é preciso que o Presidente da República, ele é o chefe do governo, veja o que está a acontecer dentro deste ministério e depois o ministro, se está envolvido com este dono da empresa, tudo isso é preciso tomar conta. Pode ser exonerado do ministro, pode ser processado e responder a nível do PGR para dar alguns esclarecimentos sobre isto e também os proprietários dessa empresa, porque pode não vir o nome dele. O proprietário dessa empresa deve ser chamado a juízo. Saber quem é o dono dessa empresa, como que foi criada a empresa, quem são os promotores da constituição desta empresa e onde está sediada a empresa. Isso tudo são respostas que pode a PGR indagar a esta construção dessa empresa, os donos dessa empresa. Então aí teremos que combater a questão de corrupção, tráfico de influência, por aí tal em diante. Então, a nossa preocupação como moçambicanos é que as promessas que foram bonitas no âmbito prático são outras. Então, há uma contradição aqui de tudo que foi discursado e agora que é execução. Muitíssimo obrigado. Passamos então a palavra para Caríssimo Lungo, ainda para comentar em relação a este tema. Não é mentira afirmar que esta situação pode descredibilizar não apenas o ministro, mas também o próprio sistema como um todo. Mas o que se pretende saber agora é quais são os mecanismos que podem ser usados para prevenir este tipo de situações, Caríssimo Lungo. Bem, é uma situação a se confirmar ou a ser verdade, conforme relata o CDD. Eu creio que é muito preocupante porque mina a confiança pública, olhando para as próprias instituições, ou seja, as pessoas de facto alimentam ou ganham um subsídio para alimentar aquilo que é a sua percepção sobre as instituições moçambicanas. E numa outra vertente, isto mostra que há uma pretensão de capturar o próprio Estado, principalmente aquilo que são os concursos públicos a nível nacional. Falávamos muito das JUGEAs, reclamamos tanto que as JUGEAs estavam compostas de pessoas de má conduta e que adjudicavam certos concursos a empresas de caráter duvidoso, mas aqui percebemos que foi executado a um nível em que se calhar não devia. E temos que compreender uma coisa, os governantes têm que perceber que hoje tudo é digitalizado e quando é digitalizado significa que a partir do processo de criação da própria empresa no baú e até a tramitação final e até a adjudicação disto ou publicação no próprio jornal, isto chama mais atenção porque as pessoas rastreiam e é fácil rastrear por causa da digitalização. Então, depois chegamos a este nível. É só para perceber que, segundo o CDD, a empresa que ganhou este concurso, que de facto levanta esta percepção de conflito de interesse por parte do Ministro da Agricultura, está em nome do seu próprio filho. O filho do antigo governador, é isso, né, deputado Michel? Filho do antigo governador de Tete, sim. E o Ministro da Agricultura em pessoa, Sim. disse que é acionista de uma das empresas acionistas. Mas a coisa mais grave é que o Ministro da Agricultura é quem tutela a instituição para a qual vai trabalhar a empresa contratada. Logo, há suspeitas de que a UGEA, a distrita, as oleaginosas, teve que dar pão ao camarada ministro. Porque esta empresa não só é nova, como também apresentou o valor mais alto. E o Estado normalmente tem de dar primazia ao valor médio ou ao valor mais baixo. Não foi isso que foi feito aqui. Foi o contrário. Apesar do ministro porta-voz do governo estar a minimizar as coisas, mas fica claro que alguma coisa aqui tem de ser esclarecida. Considerando que se diz que a Procuradoria ainda está a trabalhar e as organizações não governamentais ainda estão a apertar a vigilância, e acredito que há muita gente que já está atenta ao assunto, acho que poderíamos aguardar para os próximos dias e vermos o que o governo vai fazer. Se o governo achar que é importante que este trabalho seja feito em tempo útil, que não são obras, é fornecimento de serviços. Isso, sim.
pode desqualificar a empresa do ministro, ir buscar a empresa que está em segundo lugar. Se é que essa que está em segundo lugar também está limpa. Porque pode-se dar o caso também não estar limpa. Porque a maior parte dos membros do governo são empresários, são pessoas ligadas a interesses econômicos. Sim, então, por exemplo, pegando essa deixa do deputado Mushanga, eu creio que não há muita necessidade, se calhar, de refazer um concurso e buscar o segundo colocado. É começar tudo do zero e com transparência, colocar uma equipe que, de facto, poderá fazer este concurso. Eu creio que, a partir deste exemplo, fica muito claro que aqui, se calhar, um objetivo de sabotar aquilo que é a governação do presidente Chapo. Então, tem que haver aqui uma atenção acrescida no sentido de que este é um exemplo e esta questão dos concursos públicos devem passar a ter uma equipe que trabalha somente nisso, que está muito ligado ao próprio governo. Eu creio que nós hoje temos o Cernic judicializado. Este Cernic, se calhar, podia trabalhar nestes processos para trazer mais subsídios para uma tomada de decisão muito mais clara. Não pode-se aceitar que um país tenha uma empresa que foi criada há menos de 4 meses e esta mesma empresa, quer dizer, isto não é somente uma prática que mancha a própria governação, mas é uma prática criminosa que deve ser condenada nos termos da lei. Eu creio que a própria Procuradoria-Geral da República deve agir nesses termos e dar um exemplo, porque a nação hoje precisa de um exemplo, dar aqui um exemplo de que, afinal de contas, há, de facto, aqui uma vontade em querer julgar qualquer tipo de indivíduo a nível nacional. Ninguém está impune àquilo que são as leis a nível nacional. O outro, porém, é que o próprio ministro da Agricultura, eu creio que até esta altura, ele já viu esta matéria nos jornais e outros canais que o possibilitam ter a informação, mas o seu silêncio, de facto, é que chega a incomodar, porque tendo em conta que alguém que está numa posição de grande relevo, presta contas ao próprio Estado, a esta altura já devia ter emitido uma nota de esclarecimento desta própria situação. Havendo uma necessidade de se retratar, podia aproveitar nesta nota de esclarecimento, se retratar perante este mal que de facto está a todo custo em todo o país a tentar se combater. Muitíssimo obrigado. Deputado Mushanga, este episódio mostra a fragilidade nas regras de concursos públicos, concorda? Esta é uma prática de todos os dirigentes da Frelimo sobre o Ministério da Agricultura. O único presidente que não conhecia situações que o comprometiam no Ministério da Agricultura foi Samora Machel. Nos tempos de João Quixissano, houve problemas de utensílios agrícolas, sementes e utensílios agrícolas. Pesou. E houve pessoas que foram presas por decisão de um procurador que estava em Gaza, já falecido, Agostinho Abdul, que por decisão da presidência teve que sair de Gaza para ficar procurador-geral adjunto, que era para abandonar aquele processo e deixar que aqueles que desviaram isso ficassem impunes. Na mesma província de Gaza e outros, houve problemas do Fundo de Fomento Pecuário. Gado que foi comprado em nome da população e que acabou nos corais dos grandes chefes, onde a maior parte dos dirigentes do governo ficaram grandes criadores de gado a partir desse gado que vinha para distribuir à população. No tempo do presidente Guebuza, tivemos o escândalo de mais de 1.100 pontas de marfim que andavam na direção da Geografia Cadastro Nacional guardadas, capturadas em todo o país, no momento que se proibia a venda de pontas de marfim. O país ainda estava à procura de forma, desapareceram lá. E o diretor na altura era um senhor chamado Cossa, que era diretor provincial em Gaza, que saiu de Gaza preso por causa deste programa PESU. Depois disso, no governo do Guebuza ainda, houve a história da Cetina Titos, a menina que distribuiu a BT-50 a qualquer um.
que fosse das suas relações e tinha muito gado a distribuir. Que foi condenada e porque não queriam lhe colocar na cadeia, a justiça penal, a justiça divina acabou tomando conta dele. E ela foi chamada para responder lá onde estão os outros protegidos pelo regime. No tempo do presidente Nunes, tivemos o escândalo das Forças Armadas, fornecimentos de comida às Forças Armadas. Tivemos o escândalo de sustenta e outros tantos escândalos. No tempo do Chapo, no primeiro ano, já temos o escândalo dos 130 milhões, que não sabemos onde é que vão, o que é que vão fazer e por que é que vão onde vão. Para além daqueles outros escândalos do Ministério do Trabalho, onde desapareceu o dinheiro, há problema no Ministério do Trabalho. Na UENELA, o Ministério do Trabalho desviou 5 milhões de randes, correspondente a descontos de mineiros para vir receber em casa. Quando a UENELA, ou TEBA, começou a levantar a questão, o Ministério do Trabalho entregou 1 milhão de randes. Ficaram por entregar 4 milhões de randes. Quando as pessoas vão reclamar, o Ministério do Trabalho pega aquele papel de 1 milhão de randes e diz: nós já mandamos dinheiro, está lá. Já mandamos dinheiro, está lá. Já mandamos dinheiro, está lá. Já mandamos... Não há esclarecimento desde os tempos da doutora Helena Taipo como ministra de Trabalho. Portanto, para além daquela manifestação, nós já temos dos Magermanos. Mais dias, menos dias, teremos a marcha dos mineiros e seus familiares. E teremos a marcha dos 150 homens que estão a vir de Cabo Delgado, parte dos 300 foram mandados embora na segunda-feira, que estavam lá a combater o terrorismo e que agora estão a ser mandados embora. Não sei se o terrorismo acabou, o que aconteceu, porque eu acho que, sendo jovens, aquelas pessoas deveriam merecer prioridade na Polícia da República de Moçambique. O sistema de recrutamento de polícias para nós deveria ser dar primazia a quem cumpriu o serviço militar obrigatório e não quem recenseou. Estamos a inverter as coisas. E aí saímos a ganhar porque tinha pouco tempo de preparação militar, porque as pessoas já fizeram a preparação militar. E gastaríamos pouco. Lamentavelmente, porque há interesses obscuros destes sucessivos governos, de Guebuza, do Nyusi, do Chapo, não é isso que está-se a fazer. Portanto, este país transformou o anormal em normal. Transformou o que insulta em aquilo que não insulta. E transformou o que não insulta em um insulto. Por isso piscam à direita, viram à esquerda. Não sabem que piscar é uma forma de demonstrar para onde é que vão. Por isso, estamos sujeitos a muitos acidentes, atropelamentos e choque entre viaturas pela condução que nós estamos a ter com este governo. Contudo, espero que a Procuradoria faça o seu trabalho, em curto espaço de tempo, traga-nos os resultados. Enquanto isso, a expansão da magistratura judicial também vai verificar o que é que está a acontecer com este lobby na seção comercial do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Muitíssimo obrigado. Passamos então dessa forma já para a discussão em relação ao último tema. Agora falamos sobre o braço de ferro entre o governo e a Mosal. Enquanto a Mosal ameaça já remover aquela que é a sua sede no território nacional, o governo continua com o braço firme e não tende a ceder. No entanto, já há negociações em torno do assunto em que a Mosal deseja que uma determinada taxa seja colocada entre a HCB e a referida empresa. No entanto, o professor Pangai, ajude-nos a compreender o que realmente é que está por detrás desse confronto todo, deste braço de ferro. Será que não há espaço para uma negociação entre o governo e a Mosal para que, de fato, a economia do país não seja prejudicada porque a Mosal é uma grande empresa? É um braço de capim que existe. Isso aí é uma questão de procurar enganar a sociedade de que o governo, em algum momento, ele é capaz de poder pressionar ou mudar o posicionamento de uma multinacional. Eu não estou a ver, pelos compromissos que esse governo tem com essas multinacionais, a poder efetivamente apresentar um braço de ferro.
não há como apresentar um braço de ferro em face do envolvimento de muitos membros desse governo nessas multinacionais. Porque são esses membros do governo que estão nas multinacionais que servem de para-choque para poder dar força a essas multinacionais a não poder cumprir com aquilo que se deseja. A primeira coisa que devia se fazer era efetivamente tirar tais acionistas influentes por parte do governo dentro dessas empresas que não têm nenhum investimento que colocaram nessas multinacionais para serem acionistas, mas no entanto estão lá para defender aquilo que são a obrigação de cumprir com os interesses nacionais. Então, é difícil poder pensar que efetivamente exista um braço de ferro aqui. Não existe um braço de ferro. Há de ver que, brevemente, a Mosal vai poder continuar a operar nos moldes em que a própria Mosal vai ditar e não naquilo que o governo deseja. Tenho muitas dúvidas que esse governo ele possa efetivamente impor a posição atual que está a colocar e a Mosal possa cumpri-la. Dificilmente isso poderá acontecer. Orlando, será este um reflexo da fragilidade do governo em negociar com multinacionais? Nem é questão de fragilidade de negociar com multinacionais. O interesse da nação, quando fala mais alto, há o comprometimento. E a Mosal está praticamente em Moçambique há 25 anos. E ele sempre operou dessas maneiras. E devo compreender uma coisa, que eu acho que muitos podem estar a não perceber. Estamos numa situação em que temos um novo governo e o presidente é novo. A sua atuação política e estratégica dos setores-chave desta nação, ele ainda é novo. Este zigue-zague é para talvez, muitas das vezes, compreender-se o modo operando e atuante dessas multinacionais. Então, uma forma estratégica para conseguir se incorporar, o meio tem que ser este. Mexer-se com as multinacionais numa situação de que, olha, o governo tem uma imposição tal e não vai mudar disto, para ceder alguma informação relevante que talvez não esteja à disposição do atual executivo. Isso pode ser um assunto em que nestas negociações não são sentadas de todos esses longos anos, uns tiravam benefícios em 2002 e então este que está agora pode não querer perceber, talvez não ter lhe dado a carta na mão, saber qual é o jogo que aqui tem se playado. Mas agora, já com essas pressões, aparentemente, é fácil já perceber que há um sistema que funciona assim, daquela natureza. A Mosal praticamente é uma multinacional histórica aqui, né? Muita gente, aquelas todas as ameaças, por aí tal, era para perceber muita coisa aqui. Porque o que acontece? Eu teria dito aqui que o grande erro que acontece nessas mudanças de governos é que os relatórios, quando saem, não saem de forma transparente. Ninguém sabe estar a receber o que é. Quando sai a informação, e a informação ela é suscita de dúvida, é claro que o atual executivo também vai ter que pressionar a sua maneira para conseguir ter as informações. Mas se essa pressão se efetivasse para o benefício comum, era uma coisa. E vamos ver, temos muitos administradores não executivos nestas multinacionais, pelo mesmo Mosal, estão a receber dinheiros por aí tal. E eu creio que tenho minha dúvida que ao longo do tempo vai ter que ceder com que a Mosal possa fechar e depois se pensar numa outra coisa. Isso é uma linguagem política. É uma linguagem política. Então, isso coloca-se muito em causa aqui de credibilidade. E nessas negociações, houve ameaça de que não, vai-se fechar essas empresas, aquela empresa de alumínio, por aí tal, etc. Eles viram que não dava a ceder, recuaram. E por isso agora vamos de negociações para ver que não, energia. A questão é o presidente. Eu acho que Moçambique perdeu muitos milhões por essa cedência. E eles, por saber a fragilidade que nós temos aqui, estão aqui também a nos dar uma jogadinha. Então, esta credibilidade é muito complicada. Então, eu creio que muitas das vezes quando se percebe que né? Ok, tudo bem, mas é nesta ótica, né? E que essa é a minha percepção, e creio que o governo é que é responsável por isso, então depois vai ter que
demonstrar mais ou menos qual era a luta, porque não se pode lutar depois não ter nenhum resultado, né? É preciso demonstrar que esta luta toda, o que se prendia é isto. Porque não podemos ouvir amanhã que não, está tudo resolvido. Sim, resolveu-se o quê? O que se resolveu e para qual é o beneficiário disto? Então, esta das lutas, então tudo isso é uma questão de estratégia política e depois a própria vantagem que disto está à procura, veremos no final aonde que vai recair, né? Se vai para as pessoas, vai para o setor estatal e aonde vai se aplicar essa toda a luta. Então, estamos aqui para ver o desfecho entre o governo e esta multinacional, quem pesa mais, o que está a acontecer, o que deve acontecer nos próximos dias. Muitíssimo obrigado, Mulungu. Falando mesmo no que deve acontecer nos próximos dias, quais são os riscos para o país que este impasse pode levar? Bem, as teorias contemporâneas das relações internacionais, elas olham para as multinacionais como atores das próprias relações internacionais, ou seja, se são atores, têm a capacidade de fazer com que as decisões de um Estado elas sejam em torno das próprias multinacionais. Em outra parte, dizer que se nós pegarmos o mapa hoje de África, a própria Total tem maior preocupação em olhar para a bacia do Rovuma, porque é lá onde está o seu maior investimento. Total e o Estado francês, dois atores, e podem influenciar as decisões de um Estado, porque a própria Total também influencia aquilo que são as decisões da própria França a nível da sua política externa. Então, hoje nós temos cá a Mosal que está a tentar, de facto, criar aqui métodos persuasivos a uma decisão do Estado moçambicano. Então, compreende-se, é um papel que lhe de facto, compreendido ou dado devido às circunstâncias em que ela atua. Mas é preciso compreendermos a fundo porque a Mosal está a colocar isto e por quais são esses riscos conforme a sua questão. E se nós pegarmos a própria Mosal, ela era fornecida, essa energia, pela ESCOM. Há de facto aqui uma explicação de que há uma empresa que recebe essa corrente elétrica da ESCOM a nível nacional e que fornece a própria Mosal, ou seja, há aqui uma terciarização de serviços de fornecimento de energia. Mas há uma pretensão em mudar este canal para que haja um canal mesmo fechado com a HCB. E se nós pegarmos a HCB hoje e perguntarmos se tem capacidade para poder fornecer a energia a Mosal, é claro que a HCB responderá que não há esta capacidade. Então, esta decisão do Estado moçambicano não é só pela questão de fornecimento da energia direta à própria Mosal, mas ela advém daquilo que é o processo de reestruturação da própria HCB e de ambientação da própria HCB para que ela tenha capacidades de poder fornecer energia a esta Mosal. Daí que coloca uma taxa. E a Mosal, em contrapartida, tem uma outra proposta. Então, olhando para as duas propostas, a disciplina, por exemplo, de negociação, ela vai responder esse impasse quando há duas propostas na mesa, porque ela visa trazer respostas ou soluções a situações onde há uma paralisia negocial devido a posicionamentos divergentes, ou seja, vai ter que se sentar e se encontrar um método que crie uma aproximação dos dois interesses para que haja uma resposta cabal. E eu creio que pode, de 40 a 60 que o governo pede, pode se ajustar até mais ou menos 50. E 50 satisfaz um pouco aquilo que é a margem do próprio governo, não foge muito daquilo que é a margem colocada pela própria Mosal. Os riscos já estão evidentemente claros, a própria Mosal já fez demonstração que é perda de contratos com as empresas que fornecem alguns tipos de serviços à própria Mosal, mas também futuramente são os nossos irmãos que poderão ficar desempregados por causa deste processo. Agora, interessa a quem, no final do dia, que estes nossos irmãos percam os seus empregos? Não interessa ao governo moçambicano, não interessa à própria Mosal, mas será uma consequência de um plano negocial falhado. Então temos que compreender que os planos negociais nem sempre traduzem-se no final do dia em resultados satisfatórios
para todas as partes. Quando uma parte compreende que a posição da outra parte é meio irracional para aquilo que é a sua pretensão, acaba abandonando o tabuleiro negocial. Então, caso tenhamos esse resultado, será mais ou menos por causa de uma questão de dificuldades em criar um ponto de convergência entre as partes. Mas o que se espera é que haja uma convergência, que a Mosal continue a operar em Moçambique para que esses nossos irmãos não percam os seus empregos, porque é um número extremamente elevado. O próprio governo vem com o objetivo de promover o emprego, não de trazer um campo onde os nossos irmãos possam, de facto, ou efetivamente, ficar nas suas residências porque uma empresa fechou. Muitíssimo obrigado. Acho que já não vai ser possível os outros painelistas interagirem. O deputado Muxanga vai ser mesmo o último a encerrar esta discussão porque o tempo já não nos ajuda. E a última pergunta a ser colocada sobre este tema da Mosal e o braço de ferro que tem com o governo é qual é que deve ser o caminho, ou melhor dizendo, a saída para este impasse? É o governo ceder às exigências da Mosal ou então endurecer a sua posição para defender o interesse público? Eu acho que o que tem que haver é as pessoas que estão a agitar a Mosal para se comportar como se comporta, pararem de agitar. Porque há pessoas que faziam parte do Conselho de Administração da Motraco, que com a saída da Motraco vão perder empregos, receber como administradores sentados, bom dinheiro. Porque quando era essa vez, a Mosal aceitava comprar a $64. Agora hoje sai a Motraco, que era intermediária, entra a EDM. O discurso do Estado moçambicano é que a HCB não pode distribuir energia. Tem de produzir energia. Então, quem transporta e distribui energia tem de ser a EDM. E a Mosal não quer a EDM aqui. Está a tentar obrigar que haja uma linha que sai de Caorabassa direto para ali. E sabe que isso não vai acontecer de um dia para o outro. Mas isto aqui é uma manobra dilatória de algumas pessoas conhecidas, que foram as pessoas que facilitaram a entrada da Mosal aqui no passado. Este problema só vai se resolver com a morte dessas pessoas. Enquanto essas pessoas não morrerem, ou não ficarem incapacitadas, ficarem malucas, ou ficarem de coma, não vai se resolver esta questão. São pessoas que estão viciadas a comerem sentadas sem fazerem o suficiente para si. São egoístas da primeira categoria. Ora, há uma empresa chamada Harmon Mine, que alguns moçambicanos são também administradores não executivos. Esta empresa Harmon Mine desgraçou muitos moçambicanos que estavam a trabalhar naquelas companhias próximas de Joanesburgo, até Blyvor. Declararam falência aquelas empresas e mandaram embora os trabalhadores. Entretanto, a Blyvor Mine comprou agora a Dorfontine e a Delcral. Como é que uma empresa falida consegue ir comprar uma outra nova, depois de ter mandado embora os seus trabalhadores? Eu tenho meu primo que morreu na desgraça por causa disso. A mulher dele está a sofrer. Meu primo ficou 3 anos na África do Sul, à espera das compensações devidas. Não foi-lhe dado. Quando começaram a reivindicar o dinheiro que contribuíram da assistência médica, eles disseram que vocês não estão doentes, nós não vamos vos dar o dinheiro. E quando disseram que querem dinheiro do funeral, o Buer foi carregar 3 caminhões cavalos cheios de caixões. E disse que cada homem sobe, escolhe o caixão do tamanho dele com sua esposa e seus filhos. É verdade, isso aconteceu isso. Em Joanesburgo. Camziquinha. Faquinhão. RPM. Aconteceu isso que estou a dizer. Mas alguém que está neste país é administrador não executivo de Armand Goldman. Sentadinho em casa dele, a comer a francesa, à custa do sacrifício do povo moçambicano. Para dizer que aqui há uma mão visível de pessoas que são administradores da Motraco que estão a agitar
Porque sabem que o governo Chapa é miúdo, é fraco, não vai fazer nada, vai recuar. Agora, o que eu apelo agora é que o Chapo feche a boca, não se meta nestas conversações. Porque não é tudo que o presidente tem que resolver. Guebuza, quando foi resolver o problema da HCB, deixou o Namburete lá. Até saiu, foi para Caurabassa antes de Namburete chegar. Teve que se alugar um avião para Namburete correr com o papel para dizer está aqui o papel da confirmação do acordo. Não é preciso que tudo seja o presidente a dizer. Por qualquer dia cairemos na vergonha. O presidente participou no lançamento de uma pedra. Passei de lá, ali no Costa do Sol. Recordam daquele projeto? Não há nada ali. Foram proibir as pessoas de fazerem saladas ali, alface. Não há nada. Só limparam. Agora inventaram a história de um que traz 20 bilhões. Daqui a mais dias, menos dias, não teremos nada. Prometeram-nos gás dos franceses. O que recebemos como franceses foram insurgentes. Não é gás. E esta prática dos franceses conhecem no Gabão, conhecem no Congo Democrático, aliás, no Congo Brazzaville, porque o governo francês derrubou o Subá e colocou Denis Sassou Nguesso lá, porque fazem e desfazem. Então, é o mesmo jogo que querem fazer aqui na República de Moçambique os franceses. Os franceses prometem à pessoa que vão entrar em qualquer casa. Se eles não conseguem entrar pela porta, vão entrar pela janela e o dono da casa vai ser pelo teto. Imagina que a sua casa seja de placa. Então é preciso parar com esta brincadeira. Franceses, paquistaneses, são pessoas que nos criam problemas. Nós não tínhamos estes problemas, estamos a ter agora sequestros, tortura de empresários. Foi problema de paquistaneses. Porque o governo moçambicano confundiu o paquistanês com o indiano. E trouxe paquistaneses aqui. O resultado qual é? Por causa de coisas que não tem pé nem tem cabeça. Se eu te dever dinheiro e não conseguir pagar, tem que me matar. Se eu comer bem na minha casa e você sentir fome, tem que sequestrar meu filho. São práticas nocivas trazidas pelos antigos governantes, membros sênios do Partido Frelimo. Muito bem. Muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas. Agradeço a si, caro telespectador, também pela audiência e por nos ter acompanhado do princípio até o final desta discussão em relação a estes três temas que marcam a atualidade nacional. Certeza que o caro telespectador internauta tem também alguma coisa a dizer, tem algo que deseja que seja exposto, não apenas nas redes sociais, mas pode comentar a partir da nossa página do YouTube FTV Live. Deixe ficar o seu comentário, a sua proposta para alguma solução em relação a um desses três temas que nós faremos questão de fazer a leitura e, quiçá, também responder. Vemo-nos na próxima edição, aqui mesmo na FTV, às 20h45 na quarta-feira. Mas não vamos sem desejar para si, caro telespectador internauta, uma noite de quarta-feira altamente abençoada e até a próxima oportunidade. Fique bem, fique com Deus. Até lá.